Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, nesta semana vamos falar sobre o Plano Safra. Ele mesmo, o principal mecanismo de financiamento do agronegócio brasileiro, já está em operação e as liberações já estão acontecendo. Por isso, nós vamos trazer todas as linhas, novidades e também dar um panorama geral tanto sobre o Plano Safra quanto também sobre outros serviços oferecidos pelo Sicredi. Não saia daí, a nossa entrevista inicia em um instante. Precisando de assistência técnica? Então vem para a GNU Informática. São 22 anos de experiência em reparos de celulares, computadores e notebooks. Mas se você busca um aparelho novo, aqui tem uma loja completa de eletrônicos e acessórios, com entregas em todo o Brasil. GNU Informática, na Avenida General Osório Cango, em frente à Fopar. Começa agora na tela da TV Beltrão mais um Associativismo e Cooperativismo, um programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de instituições, grupos organizados, entidades, sindicatos, cooperativas, enfim. Nós estamos aqui sempre de portas abertas para mostrar boas iniciativas e atualizar você sobre as principais novidades, não só de Francisco Beltrão, mas de toda a região sudoeste do Paraná. E nesta semana vamos falar sobre o Plano Safra e também trazer algumas linhas de crédito voltadas ao agronegócio brasileiro, oferecidas pelo Sicredi. Essa que é uma instituição que está presente em Francisco Beltrão e é o principal parceiro privado do agronegócio brasileiro quando o assunto é a liberação de recursos, né? É uma das propulsoras do nosso agro no Brasil. Para começar a nossa conversa, eu recebo aqui o gerente agro da Sicredi Iguaçu, da agência Centro aqui de Francisco Beltrão, Flávio Rechimbach, para a gente falar um pouco sobre o Plano Safra, que eu acho que é o principal motor aí durante uma boa parte do ano, né, para gerar negócio, para levar oportunidade para os produtores e também fazer recursos se transformar em riqueza lá no campo, né, Flávio? Olá, Leandro, olá os nossos telespectadores. De antemão, já agradecer o espaço aqui, né, para a gente falar um pouco sobre o novo Plano Safra, falar sobre o agronegócio, né? Que é o importante pilar aí da nossa economia, né? Então, o agronegócio aí que vem sustentando aí a nossa economia. E saiu o tão esperado Plano Safra, né? Então, tivemos aí no início do mês de junho a divulgação aí por parte do governo federal do Plano Safra. Exatamente. Fica todo mundo apreensivo, né? Tem gente que às vezes tem uma expectativa maior, outros menores, mas enfim. As linhas do Plano Safra estão aí e a Sicredi está a campo aí para trabalhar junto com o produtor rural, né? Explica para a gente um pouco, né, como é que foi desenhado o Plano Safra desse ano, né, e como que essa é a principal oportunidade também para o produtor rural aproveitar para acessar recurso, né, para financiar a produção e também investimentos. Com certeza, a cooperativa é sempre parceira, né, o Sicredi como sistema aí muito parceiro do agronegócio. Na abertura, valores aí que superam 600 bilhões, né? O governo federal divulgou. Desses 85,2 bilhões serão encaminhados aí para a agricultura familiar e o Sicredi trabalha com todos esses públicos, né? A região onde atuamos, a Sicredi Iguaçu, ela tem essa parceria com o produtor rural. Temos aí uma carteira já expressiva, né, Leandro? Então tivemos aí, vamos trazer alguns números aqui que eu anotei. Na safra 24-25, só para a gente fazer um comparativo, a gente tinha 880 milhões de carteira de crédito rural aqui emprestado ao nosso produtor. E nessa safra 25-26 que finalizou, né, o ano safra, chegamos aí com muito orgulho a 1,1 bilhão. Então, nessa última safra foram praticamente 4.500 novas operações de crédito, né? Então, atendendo todos os públicos, tanto o pequeno produtor, o médio produtor, o grande, né? Através de recursos aí de investimentos, de custeio, CPR, né? Que vem sendo muito bem aceita aí pelo produtor rural, a cédula do produtor rural isenta de IOF. E atendemos a agricultura familiar, como eu já citei, os médios produtores aí, sempre com um olhar voltado ao desenvolvimento e ajudando o produtor à realização aí dos seus objetivos, né?
O que eu acho mais bacana é que é um trabalho que ele não fica restrito a ser interno, dentro da agência, né? O pessoal vai a campo, acompanha necessidade, agiliza também os processos, né? Para que quando o Plano Safra seja lançado já esteja tudo engatilhado, né? Para o produtor rural. É um planejamento muito grande, né, Leandro? Então temos aí, nós como gerentes de carteira, a responsabilidade de estar à frente, né? Mas assim, toda a cooperativa se mobiliza como equipe na parte de crédito rural para estar atendendo da melhor forma possível. E a gente tem que sempre lembrar que os recursos eles são limitados, né? Em algumas linhas. Apesar da cooperativa ser hoje autossuficiente em custeio, não fica sem recurso, ele roda o plano safra inteiro. Algumas linhas a gente tem um pouquinho de limitação, né? Então, tendo uma organização por trás, desde a renovação do cadastro, desde dos nossos parceiros, as techs aí se mobilizando e deixando organizado o plano safra, ele com certeza a gente consegue abranger mais produtores, atender mais pessoas e viabilizar mais recursos para o produtor. Você citou que tem uma participação grande de recursos próprios, né? Eu acho que explica aqui para o nosso telespectador, para o produtor, né, o que é a diferenciação desse recurso próprio da cooperativa e também aquele que vem de outras instituições, né? O próprio BNDES, né? A Sicredi opera muito, né? Sim. Todas as instituições elas dependem também de recursos do BNDES, né? O que nós somos autossuficientes hoje como sistema e como cooperativa é no custeio, que é mais o capital de giro, assim como a CPR também, né? E lógico, alguns investimentos, dependendo do momento aí, primeiro se volta-se para os recursos do BNDES, posterior aí num segundo momento, com mais demandas, a gente consegue atender com os próprios recursos da cooperativa, né? Que são muito importantes na questão de não deixar ninguém para trás. Então, a ideia da cooperativa sempre é o associado que é parceiro, o associado que tem o vínculo aí, é a gente nunca deixar ninguém para trás e estar liberando esses recursos. Legal. Fala um pouco de como é que está sendo essas primeiras semanas, né? Porque é toda uma preparação para que quando o Plano Safra seja lançado, já comece a rodar imediatamente, né? Às vezes o ciclo lá no campo, ele precisa de agilidade, né? Como é que está sendo essas primeiras semanas aí de liberações, Flávio? Olha, efetivamente as liberações começam agora nesse mês de agosto, né? Então a gente tem muito a divulgação, o planejamento, o detalhamento das linhas, né? E dentro no mês de agosto que efetivamente começa-se a liberar os recursos de investimentos, né? Então, o produtor sempre planeja a sua safra com antecedência, né? A gente conta sempre muito com os nossos parceiros, que são as assistências técnicas, né? Então, a gente tem várias assistências técnicas parceiras aqui, locais e até regionais, né? Que nos direcionam na questão de projetos, na questão de planejamento, já vão nos avisando, já vão encaminhando os projetos, e isso é muito importante aí para o planejamento. Então, isso aí auxilia muito e nos dá base aí para a gente já saber também da demanda, né, que o nosso associado vai ter a necessidade, e a gente também faz as visitas, a gente está em contato direto aí com o produtor, né? Então, eles nos chamam aí quase que diariamente. Então, a gente está sempre a par aí qual que é o planejamento, qual que é o objetivo. Às vezes tem aquela máquina que o produtor quer trocar, o custeio que é normal aí para o giro, né, para o capital de giro. Então, a CPR são todas demandas aí que a gente já está planejando e se preparando. Legal. Com base nesses primeiros dias, né, como é que está sendo almejado, qual que é a perspectiva para esse ciclo do Plano Safra, especialmente no Sicredi? Sempre a gente tem que ter a animação, né? Então, o produtor, uma característica muito grande do setor é a resiliência. Então, a gente sabe das dificuldades. Hoje a propriedade rural é uma empresa a céu aberto, né? Então, corre-se muitos riscos na atividade, né? Mas a gente sabe da resiliência, a gente sabe do compromisso, né? Todo mundo quer parar, todo mundo não quer parar, todo mundo quer evoluir, quer crescer, quer se desenvolver e quer melhorar a qualidade de vida da sua família como um todo, né? Então, a Sicredi, as instituições têm o dever, têm uma responsabilidade muito grande, né?
Entendido, tá aí o recado do Flávio Rechimbach, ele que é gerente da carteira de agronegócio da Sicredi Iguaçu e atua em Francisco Beltrão. A gente vai para um rápido intervalo, depois nós retornamos para continuar nossa conversa aqui com o Flávio para detalhar algumas linhas, especialmente aquelas voltadas aos médios e também grandes produtores rurais. Não saia daí, nós estamos de volta no instante. Chegou a hora de economizar e renovar a sua casa e o seu campo. Na Afubra, você encontra de tudo: eletrodomésticos, eletrônicos, som, imagem, mesa e banho, utensílios de cozinha e muito mais para facilitar o seu dia a dia. E sabe o que é melhor? São preços e condições imperdíveis que cabem no seu bolso. Venha para a Fubra, no Trevo do Alvorada, saída para Cascavel. Ligue agora, 46-3905-1800. A Fubra, sempre com você. Se você é uma pessoa que trabalha muito, ganha pouco, tem muito boleto para pagar, não realizou sonhos como o carro 0 km ou ainda paga aluguel, você tem que falar comigo. Williams Costa, corretor da HS Consórcio há mais de 14 anos em Francisco Beltrão, com mais de 25 anos de experiência em cartas de crédito, nova ou contemplada. Marque uma entrevista comigo, uma reunião comigo. 20 minutos é o suficiente para a gente montar uma estratégia para que você saia da zona de conforto e os teus projetos estejam no papel e tenha data marcada para acontecer. Como isso? Me chame 46-9924-0920 ou me faça uma visita. Estamos de volta na tela da TV Beltrão com o associativismo e cooperativismo e nesta semana falando sobre a atuação do Sicredi, especialmente voltado ao agronegócio e principalmente ao Plano Safra 2026-2027. Nós recebemos aqui no estúdio o Flávio Rechimbach para falar um pouco sobre toda essa participação, essa mobilização da instituição financeira cooperativa voltada aí aos produtores rurais, tanto para custear a produção quanto também para fazer investimento lá nas propriedades. Eu acho que agora vamos para uma parte boa que interessa para o produtor, que é falar de taxa de juro, de recursos disponíveis, enfim, Flávio, dá um panorama para nós em relação ao Pronamp, né, que atende médio e grande produtor. Com certeza, acho que a novidade, assim, o que a gente pode falar, chamar a atenção é a redução no geral, né? Então, teve uma redução aí, em média 1% em todas as linhas de crédito. Uhum. São várias linhas, são mais de 200 linhas hoje de crédito dentro do BNDES, né? Então, a gente falar especificamente de algumas linhas importantes, por exemplo, para a nossa região, que ela é muito na parte avícola, né? Uhum. Então, a linha de Novaga, por exemplo, ela era até 30/6 no safra anterior, 12,5 ao ano. Então, a redução hoje de 11,5. E assim sucessivamente, o Pronamp, que era 10%, passou a ser 9%, tanto para custeio quanto para algumas opções ali, dependendo do encaixe, né, de uma máquina, de uma construção, limitada a 600 mil por CPF. Então, são várias características. O Moder Frota, de 13,5, ele passou para 12,5. O Moder Frota Pronamp, de 12,5 também, ele passou para 11,5. Então, são várias linhas de crédito, todas têm as suas características, né? Todas têm as suas características e é possível a gente estar planejando em cima das mesmas aí as demandas, os investimentos. Uhum. E, como já falei, eu acho que a principal novidade é uma redução no geral, né? Uma redução no geral dos juros, né? Tinha uma expectativa, né, de todo o setor para um aumento no volume de recursos e redução das taxas, né? E isso, em parte, se concretizou, né? Em parte sim, né? Então, eu achei importante essas alterações, né? Eu acho que
tudo que vem para reduzir um pouco o custo aí do produtor é um auxiliador, né? É uma coisa que até anima, né? Dá novas perspectivas aí para estar a negociação, né? Para o setor aí estar se movimentando. Legal. Fala um pouco como que é o atendimento, vamos dizer assim, mais personalizado, né? Que o Sicredi presta para o seu associado, porque eu imagino que o produtor fala, eu quero fazer tal coisa aqui, e ele já pensa, não, mas a taxa é tanto, vocês conseguem às vezes ajustar em uma outra linha, né? Que hoje tem muito disso, né? Algumas linhas mais atrativas, né? Para alguns tipos de investimentos que são feitos na propriedade, né? Com certeza, todas têm a sua característica, né? Algumas adaptações, lógico, dentro das limitações das regras, né? Então, hoje a regra para nós, como Sicredi, é a mesma regra para as outras instituições, né? Mas, lógico, algumas adaptações é possível, né? A gente pegar um investimento, uma construção, um exemplo, a gente pode estar jogando em mais de um CPF, né? Dependendo da demanda, dependendo do valor que é necessário, a gente pode estar enquadrando ali dentro do grupo familiar, às vezes lá para o pai, para a esposa, para o filho, né? Então, dentro do mesmo grupo familiar que trabalha junto, é possível fazer alguns ajustes para conseguir pegar menores juros, né? Menores juros. Entendi. Então, a cooperativa sempre preza pela viabilidade. Então, isso é muito importante. A gente tem a responsabilidade lá como gestor, buscar sempre a viabilidade do investimento que está sendo feito, né? A gente sabe que lá na frente ele vai impactar ou de forma positiva ou de forma negativa. Então, se busca sempre a melhor condição, se busca sempre atender de uma forma pontual, né? E que venha aí a ser auxiliador até na qualidade de vida da família, que todos possam atingir os seus objetivos, né? A gente sabe que o impacto local da cooperativa de crédito é muito grande, né? Então, a gente sempre preza por isso. No segmento rural é importantíssimo esse apoio, é importantíssimo os recursos. A gente sabe que impacta também na cidade, né? No comércio. Então, se o produtor vai bem, o comércio também vai bem, né? Tudo é interligado. Então, a responsabilidade nossa é sempre buscar a viabilidade do investimento. Legal. Hoje não cabe mais a gente ir fazer as coisas, né? Sem ter uma análise. As nossas ASTECs, que a gente fala, as assistências técnicas, os escritórios são muito importantes também nesse sentido. E Francisco Beltrão está de parabéns, eu que já atuei em carteiras agros fora também, eu acho que Francisco Beltrão é diferenciado nesse sentido, das parcerias, da assistência, e a gente sempre conta com esse pessoal aí para fazer o melhor trabalho possível para o produtor, né? Legal. Flávio, então fala pra gente o que mais tem saído, né? O que o produtor tem mais buscado dentro de cada setor, né? Ou seja, quais que são os segmentos mais fortes do nosso agronegócio aqui em Francisco Beltrão? São vários setores, né? Então, o nosso produtor, ele diversifica, né? Então, a gente tem a avicultura muito forte, né? Com as integradoras aqui na região. A gente tem o leite, né? Que a nossa região é uma referência estadual e até nacional na produção leiteira, né? Então, são os dois segmentos que mais se destacam. Eu acho que as pequenas propriedades, elas hoje mantém-se muito com a questão do leite, né? E também a avicultura, né? Mas no geral o grão também, né? Grãos são grandes produtores aqui na região, temos os pequenos, temos os médios, temos os grandes, mas todo mundo aí é diversificado os nossos setores, né? É diversificado. Legal, bom saber que o agronegócio de Francisco Beltrão, de onde sai tanta riqueza, né? Francisco Beltrão é um município que tem um PIB agropecuário de quase 2 bilhões de reais e o Sicredi participa ativamente ajudando a impulsionar, ajudando os produtores a custear a produção e investir em novas tecnologias, na ampliação também da sua produção. Obrigado, viu, Flávio, pela tua participação. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência para falar especialmente sobre o financiamento voltado à agricultura familiar. Não saia daí, estamos de volta no instante.
Alô, meus amigos do Paraná, alô, Francisco Beltrão, aqui quem está falando é Renato Gotardo e nós somos os Garotos do Fandango e nós estamos fazendo um baita convite. Nós temos o prazer de estar no Baile da Mariquinha no dia 26 de setembro, lá em Francisco Beltrão. A animação é nossa, os Garotos do Fandango e mais o grupo Os Monarcas. E vai ser no Centro de Eventos Marabá, em Francisco Beltrão. E o Fandango velho é desse jeito assim, compadre. Aguardamos vocês! Indústria Alumínios Belmar. Agora loja da fábrica junto com Indústria Mais Atacado com novo endereço. Rua Vicente Setembrino Palotim 192, Padre Eurico. A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica. Trabalhadores no Comércio. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Francisco Beltrão está ao seu lado e sempre atuante na defesa dos direitos, salários justos e condições dignas de trabalho. Equipe especializada em assessoria jurídica para atendimento da categoria. E além disso, conta com muitos benefícios e convênios para os associados. Seja associado, fortaleça esta luta. Na Rua Pernambuco 111 e também nas mídias sociais. Fone WhatsApp 3524-1819. SEC FB, sempre em defesa dos comerciários de Beltrão e região. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo na tela da TV Beltrão e nesta semana levando mais informações sobre o Plano Safra 2026-2027, que já foi anunciado e a partir do mês de agosto começa a valer em todo o território nacional, já inicia as liberações, mas tem muita gente já com seus projetos adiantados, com o cadastro atualizado, ou seja, já está tudo rodando, tudo preparado para esse que é o maior financiamento do agronegócio brasileiro. E é por isso que nós trouxemos representantes da carteira do agronegócio do Sicredi aqui de Francisco Beltrão para falar um pouco mais sobre as linhas de financiamento disponíveis no Plano Safra. Anteriormente já participou conosco o Flávio e agora quem participa é o Everton Lima, também gerente da carteira de agronegócio do Sicredi, Agência Centro de Francisco Beltrão. Everton, conta um pouco para nós o que foi preparado nesse ano em relação as linhas voltadas para a agricultura familiar, né? Aquela produção menor, mais voltada à família. Como é que está o financiamento, as oportunidades disponíveis pelo Sicredi? Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, explicando um pouco mais sobre o Plano Safra. Na agricultura familiar, o Pronaf, né? Então, popular Pronaf, né? O pessoal do Sicredi, o pessoal técnico, por trás, sempre tem alguém, não é só nós ali da agência, né? Então tem sempre alguém trabalhando por trás, planejando qual que vai ser o objetivo do ano inteiro do Sicredi, né? Então na agricultura familiar, no Pronaf, né? Então fomos beneficiados de certa maneira, né? Com a redução das taxas, né? Então o Sicredi está muito bem preparado, assim, com atendimento com recursos próprios, com BNDES, atendendo o produtor que tem avicultura, o produtor de leite, o pequeno que trabalha com grãos, né? Então, dessa maneira, a gente está bem preparado para entrar com tudo agora nesse novo Plano Safra, né? Legal. Para a agricultura familiar tem linhas que são diferentes, né, daquelas da agricultura empresarial, né? Quais que são as taxas, as linhas disponíveis, o que dá para a gente situar aqui o nosso telespectador em relação a tudo que o governo federal preparou? Certo. Então, assim, no custeio, né, se tratando da soja, então a gente tinha 8% na taxa de juros, hoje é 7,5%, né? Então houve uma redução. Né? No milho, então, era 6,5%, hoje está 5,5%, então está sendo mais atrativo para o produtor, né? O pequeno produtor tem algumas linhas, várias linhas, né? Mas uma se enquadra no 2%, né? Então isso tudo é dentro do Pronaf. Então do Pronaf, maquinário, por exemplo, trator, colheitadeira, isso se enquadra na linha de investimentos, né?
Então, 5%, esse manteve, né? Mas teve várias alterações aí que o produtor ficou bem contente aí que a partir desse ano vai dar para trabalhar um pouco melhor. Beleza. Qual que é o enquadramento da agricultura familiar? É ligado ao faturamento, tamanho do módulo rural? Qual que é o enquadramento que se tem? O enquadramento para o pequeno produtor é até 500 mil por ano safra. Então, para ele ter direito, ele tem que ter a CAF ativa, né? E a sua renda tem que ser enquadrada em 500 mil ano safra. Então, desta maneira, ele tem, a maioria das linhas, ele tem uma disponibilidade de até 250 mil por CPF. Em algumas outras, como avicultura, como suinocultura, aí já ultrapassa um pouco mais. Aí o Pronaf, né, aí já pode, tem o percentual o valor de 450 por CPF. Então, quem quer uma reforma de aviário, uma reforma do barracão, suínos, né? Então já se enquadra, né, nesses 450 por CPF, né? Então atendendo bastante o nosso povo aqui que tem avicultura, né, que tem bastante na nossa região. Entendido. É um monte de regra, né? Torna tudo um pouco mais complexo, mas é porque também o agronegócio é complexo, né? Tem muitas especificidades dependendo de cada atividade, tamanho de propriedade, jeito que se utiliza a mão de obra, enfim, são muitas características diversas, né? Tem também o Banco do Agricultor, que aí entra o governo do estado somando também alguns atrativos a mais, né, em relação a essas taxas, né? Explica melhor como é que funciona, Everton. O Banco do Agricultor o Paraná, né, é beneficiado, não são todos os estados que são beneficiados. Então o Paraná é um deles, né? Então o Sicredi tem convênio com a Fomento, né? Então esse convênio faz com que algumas linhas tenham recursos ali subsidiados, o qual o produtor vai ter o dito juro zero, né? Então, são investimentos que são através do Banco do Agricultor, né? Então, serve para aquisição de animais, serve para, principalmente, beneficiando a atividade leiteira, né? A aquisição de animais, reforma de barracão, enfim. Nesta linha do juro zero, o Banco do Agricultor atende. Legal. Quem tem alguma dúvida em relação não somente a essa, outras linhas, pode procurar vocês lá na agência. Com certeza, a gente está à disposição, né, que o pessoal vá lá no Sicredi, tome um cafezinho, converse conosco, né, que qualquer dúvida que acabou ficando lá, a gente pode esclarecer e explicar com mais calma. Show de bola. Esse é o Everton Lima, gerente de agronegócio da Sicredi de Francisco Beltrão, ligado à agência Centro aqui do nosso município, uma das agências do Sicredi em Francisco Beltrão, falando um pouco mais sobre algumas das linhas oferecidas no Plano Safra. Obrigado, viu, Everton, pela tua disponibilidade. Agradecemos também ao Flávio Rechimbach, outro gerente agro que esteve conosco também nos primeiros blocos. Eu acho que deu para a gente sintetizar bem, falar um pouco do Plano Safra, das perspectivas e também da atuação do Sicredi, né? Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar, estamos à disposição. Igualmente. Esse é o Associativismo e Cooperativismo. Lembrando sempre, o nosso encontro é todo sábado, 12h30 e a reprise na quinta-feira à noite. Um forte abraço e até a semana que vem. Alô, meus amigos do Paraná, alô, Francisco Beltrão, aqui quem está falando é Renato Gotardo e nós somos os Garotos do Fandango e nós estamos fazendo um baita convite. Nós temos o prazer de estar no baile da Mariquinha no dia 26 de setembro, lá em Francisco Beltrão. A animação é nossa, os Garotos do Fandango e mais o grupo Os Monarcas. E vai ser no Centro de Eventos Marabá, em Francisco Beltrão. E o Fandango velho é desse jeito assim, compadre.
Aguardamos vocês! Tudo bem? Se você não consegue guardar dinheiro, se você não consegue aumentar o teu patrimônio só com a força do teu trabalho, você tem que vir falar comigo, Williams da Costa Consórcio. Me chame no WhatsApp 4699240920, marque uma reunião comigo, você, tua esposa ou você sozinho. Nós temos condições de mudar a tua vida financeira de forma real, de forma prática. Eu consigo te ajudar. Não que você precise de ajuda, mas às vezes um conhecimento que eu tenho há mais de 25 anos com experiência em cartas de crédito, seja nova ou contemplada, tenho certeza que em uma conversa de 20 minutos você vai me agradecer e vai sair com um monte de planos para realizar a tua vida financeira. Daqui a pouquinho você se tornar uma pessoa próspera com um pouquinho por mês, que você pode exatamente iniciar numa carta de crédito com a Costa Consórcio. Williams Costa, 4699240920, ou Rua Rio Grande do Sul, número 1000. Agende uma visita, ou faça uma simulação. costaconsórcios.com.br. Chegaram os novos álbuns de Júlio César Leonardi em comemoração a 25 anos na Estrada da Música. CD Nos Bailes da Vida e CD Gaiteiro do Paraná com 34 novas músicas. Cartão pendrive 25 anos com 130 músicas de toda a discografia. Venda exclusiva pelo WhatsApp 46 999 15 1308. Quer deixar sua casa ainda mais bonita, moderna e aconchegante? Então você precisa conhecer a Negra Imóveis. Aqui você encontra desde sofás retráteis, mesas modernas, até poltronas, tapetes e peças decorativas. Tudo escolhido com muito cuidado para transformar cada ambiente da sua casa. São diversos modelos e opções para combinar perfeitamente com o que você procura. Além de qualidade e conforto, você também encontra um atendimento especial para te ajudar. Passe na loja e venha se encantar. Estamos localizados na Rua Peru, 1039, em frente ao Parque de Exposições. Prepare a sua empresa para o sucesso com a Bruniza Uniformes. Conforto e praticidade com durabilidade e elegância. Padronize a sua equipe e leve o seu negócio para um outro nível. Bruniza Uniformes, na Romeu Lauro, Verlang, 1520, em frente à Policlínica. Mármores e granitos Marmoraria Granibel. Acabamentos em geral. Revestimento de escadas, churrasqueiras, soleiras, capelas, túmulos e lápides. Revestimento de móveis sob medida para bancadas, pias e lavatórios. Granibel, na Rua Marília 765, próximo a Ciretran, em Francisco Beltrão. Fone 3523-4965. Beltrão Tapetes, tatames, grama sintética, malotes, sacolas para condicional e tapetes automotivos personalizados com a marca da sua empresa. A Beltrão Tapetes conta com máquinas modernas, garantindo acabamento impecável e maior durabilidade para capachos e tapetes. Conheça a sandália anti-estresse Vital Color. Beltrão Tapetes, fone 3524-1004. Tudo bem? Sou o professor Williams Costa, do programa Gerencie Sua Vida, autor de 5 livros. Nos últimos anos, eu venho pesquisando sobre o triunfo humano. E o que eu vejo nas pessoas, que muitas das pessoas querem realizar
projetos materiais, e até elas dizem, quando eu alcançar minha casa própria, quando eu alcançar meu carro 0 km, quando eu viajar para o exterior, quando tiver minha empresa, quando eu estiver ganhando tanto por mês, eu vou me tornar uma pessoa feliz. Acredito que tudo isso é importante e quando você chegar nesses objetivos, realmente você se tornar uma pessoa feliz. Mas a felicidade não é duradoura. O que é duradouro é a paz de espírito e entendimento do despertar da consciência daquilo que nós viemos para esse mundo, dentro dos nossos dons e talentos. Mas, professor Williams, ainda não descobri meus dons e talentos. Atualmente trabalho infeliz, trabalho muito, recebo pouco, só vem boleto na minha vida. O que tu precisa é entender que se você realiza sozinho o teu dia a dia, você realiza pouco. Quando nós entendemos que temos a chance, dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo, através da chispa divina, dentro de cada um de nós, Jesus veio trazer esse entendimento, esse conhecimento de que dentro de nós existe o reino de Deus. O que precisamos é religar com Deus e que o nosso dia a dia seja feita a vontade de Deus. Muitas vezes a gente está ansioso, preocupado, com dúvida e medo. Isso distancia nós de Deus. Deus está na compaixão, no amor e no perdão. Deus está na realização de sonhos, na vocação de dons e talentos, em servir o teu próximo, amando como a ti mesmo. O que nós podemos realizar de fato durante um dia? É o nosso melhor para com o próximo, honrando pai e mãe, principalmente oferecendo um bom serviço prestado na tua vocação profissional. Comece a praticar devagarinho o teu melhor, um pouquinho cada dia, e tenha certeza que a tua semana, o teu mês e o teu ano se tornará algo da boa-aventurança, tanto dita por Jesus Cristo. Pense nisso, pesquise sobre isso.